Afinal, meditar é fácil ou difícil? Se vocês procurarem entre os meus vídeos, vocês vão encontrar momentos em que eu disse que a meditação é difícil e momentos em que eu disse que a meditação é fácil. Ampliando um pouco mais a busca, vocês vão se deparar com falas de professores que vão dizer as duas coisas. Na verdade, a maioria tende a dizer que meditação é fácil. É claro que isso é dito com o objetivo de não desanimar, não desencorajar as pessoas que ainda estão pensando se começam a se dedicar à meditação, se vão aprender a meditar ou não. Ou seja, para atrair mais alunos, ou seja, tem um lado comercial muito forte, né, nessas falas, e tem uma porção muito pequena que diz que a meditação é difícil. Eu já falei as duas coisas, né? Já falei que é fácil, já falei que é difícil, e se a gente somar tudo o que eu disse a respeito da meditação em relação à facilidade ou dificuldade, a gente chega mais ou menos ao seguinte: a meditação em si, a prática em si é fácil. Consiste em você se sentar, fechar os olhos e ficar quieto. É só isso. Todo mundo consegue fazer isso. Qualquer pessoa que tem a saúde mais ou menos em dia, que não tem dificuldades para se sentar, que não tem dificuldades para respirar, que não está sofrendo de nenhum problema de saúde um pouco mais sério, que realmente prejudique, né, atrapalhe a vida cotidiana, qualquer pessoa em condições razoáveis de saúde é capaz de meditar. Claro que se a gente for ampliar essa primeira consideração para as questões de saúde mental e saúde emocional, a gente pode se deparar com alguns obstáculos importantes e que podem realmente trazer dificuldade para algumas pessoas. Ainda que a maioria das pessoas tenha a saúde em ordem, a saúde física em ordem, e seja capaz de se sentar para ficar quietinho por alguns minutos, nem todo mundo consegue realmente permanecer quietinho por alguns minutos, porque em pouco tempo a pessoa se depara com dificuldades de ordem mental e emocional. Por exemplo, se você é muito ansioso, se você é uma pessoa que fica nervosa com facilidade, se irrita com facilidade, você provavelmente vai ter dificuldades para meditar, para sentar quieta e permanecer ali por alguns minutos. Por quê? Em pouco tempo a mente vai começar a se manifestar. A mente vai produzir cada vez mais pensamentos que vão cada vez mais tentar chamar a sua atenção, e essa produção de pensamentos tende a se reverberar, tende a produzir ondulações também de ordem emocional e também de ordem física. O que eu quero dizer é que as agitações mentais vão atrapalhar a sua prática. É nesse sentido que podem surgir dificuldades e é nesse sentido que a meditação pode se tornar algo difícil, algo que realmente vai demandar esforço, preparação, estudo e a busca por ajuda ou orientação. Em resumo, a meditação ela é fácil no sentido de que é bastante simples você decidir praticar e começar a praticar. Mas, ao mesmo tempo, é difícil no sentido de que demora um certo tempo, demanda um certo esforço para que você consiga chegar numa condição que possa ser reconhecida como meditação. Para muitas pessoas, em especial as pessoas que realmente têm alguma dificuldade para estabilizar a mente, para aquietar a mente, para muitas dessas pessoas, a meditação, por muito tempo, vai ser uma preparação para a meditação
e não meditação propriamente dita. Então, meditação é fácil, principalmente para quem está no começo, para quem pretende começar a praticar, para quem está realmente disposto a se preparar adequadamente, lembrando que toda prática exige preparação, não é só a meditação, isso é uma regra universal. Você quer praticar algo que realmente vai produzir transformações importantes na sua vida, você precisa ter o preparo necessário para aquela prática. Você precisa buscar os meios que vão levar você a uma condição ideal para realizar aquela prática. É mais ou menos como uma prática esportiva, né? Claro que meditação não tem nada a ver com esporte, mas é mais ou menos o que acontece quando nós decidimos praticar algum esporte. Você precisa ter uma condição física razoável para realizar aquele esporte, para praticar aquele esporte. Você realiza práticas de aquecimento, de preparação do corpo. Você procura ter uma alimentação adequada para aquele esforço que vai ser realizado, para aquela prática esportiva. Você precisa ter uma rotina de sono adequada e compatível com aquele esforço que vai ser realizado. Enfim, tem uma série de atividades, de atitudes, de hábitos que você precisa aprender e assimilar e agregar à sua vida para que você se torne apto a realizar aquela prática. A mesmíssima coisa vale para a meditação. Se você realmente adota esses hábitos, essas atitudes, e você consegue se preparar adequadamente para a meditação realmente vai ser algo muito fácil. Vai ser fácil você se sentar, vai ser fácil você fechar os olhos, manter a atenção na sua respiração, manter o corpo descontraído, realizar a sua prática de meditação. Ainda que no começo ela seja uma continuação dessas preparações, ainda que no começo ela seja um exercício simples de concentração, que justamente é o primeiro estágio da meditação, você não vai ter dificuldades para praticar a meditação nesses moldes desde que você construa a sua preparação. Por outro lado, se você tenta embarcar na meditação, tenta entrar na meditação sem essas preparações, realmente a meditação vai ser muito difícil. E para a maioria das pessoas que eu vejo se deparando com dificuldades incontornáveis, às vezes, eu noto que boa parte dessas dificuldades é uma consequência da falta de preparação. E, logicamente, a falta de preparação é também uma consequência da falta de orientação, da falta de estudo, da falta de conhecimento a respeito do que vem a ser a meditação. E deste modo as pessoas acabam se envolvendo com práticas que nada têm a ver com a meditação, práticas que não vão possibilitar essa pessoa desenvolver autonomia em sua prática, que não vão possibilitar essa pessoa desenvolver uma prática própria e, ao contrário, vão tornar essa pessoa cada vez mais dependente de guiamentos. Eu tenho vídeos aqui no canal em que eu já falei sobre meditação guiada, já falei sobre mindfulness, já falei sobre uma série de práticas que são apresentadas como meditação, mas que, na mais otimista das hipóteses, podem ser consideradas práticas de preparação para a meditação, embora nem isso essas práticas cheguem a ser, porque muitas vezes essas práticas não são apresentadas como preparação para a meditação e, portanto, essas práticas não têm um depois, não têm uma continuação, elas não são utilizadas efetivamente para levar o praticante para um outro estágio, que seria o estágio da prática efetiva da meditação. E no fim das contas, o praticante não sai do lugar, o praticante não se torna autônomo, não se torna independente,
não desenvolve uma prática individual, uma prática pessoal, uma prática de meditação efetiva e se torna eternamente conectado aos guiamentos que são ensinados a ele. Quando a meditação é conduzida dessa forma, ou seja, como uma série de preparações que não sai do lugar, que não leva o praticante para algum outro lugar que não é o da própria preparação, que não é o lugar dessas próprias práticas, realmente a meditação se torna algo desafiador, para não dizer impossível. Então, a meditação pode ser fácil ou pode ser difícil. Isso vai depender muito de como você é orientado, das informações que você encontra, de como você agrega isso tanto ao seu processo de preparação como ao processo de continuação logo depois das preparações. Como é que efetivamente você entra na meditação, como é que você desenvolve a sua prática tendo em vista os diversos níveis que a meditação possui. E um parênteses aqui, vale a pena destacar o fato de que a própria palavra meditação é muito ruim. A palavra meditação condensa uma série de níveis e de sutilezas que não podem ser resumidas, que não podem ser compactadas numa única palavra. Um exercício de concentração é um estágio bastante básico da meditação. Ainda que seja meditação, é quase que uma preparação também. Embora tradicionalmente já se considere que é o comecinho da meditação, mas é algo tão básico, tão elementar, que muitas vezes é conduzido pelo professor, quando o professor tem um bom conhecimento, claro, é conduzido como uma preparação. Isso nada tem a ver, ou quase nada tem a ver, com a prática da meditação profunda, cujo nome correto é Samadhi, de acordo com os indianos, né, os criadores da meditação. Ou seja, um exercício de concentração, ele é tão distante da prática da meditação profunda que é quase esquisito chamar as duas coisas pelo mesmo nome. No caso, meditação. Então, tomem cuidado porque esta palavra é ruim. Tem um vídeo meu em que eu falo desta questão da nomenclatura e do quanto o uso de uma palavra tão condensada pode criar problemas de entendimento da meditação. Eu sei que talvez não exista uma outra palavra fácil para se usar no português que possa expressar a riqueza e os diferentes níveis que constituem a meditação. Então a gente acaba usando meditação apenas. Mas fiquem atentos e busquem o conhecimento real para entender esses diferentes níveis e quais os nomes que realmente correspondem a esses níveis, para que inclusive você consiga se situar melhor em relação a eles, até como forma de você organizar melhor o seu treinamento, desde a preparação, como eu disse, até a entrada efetiva na meditação em todos os seus níveis. Esses níveis todos, aliás, eu explico detalhadamente no meu curso de meditação. O link, como sempre, está na descrição deste vídeo. Quem quiser, dá uma olhada no curso e no programa do curso, em que eu já menciono alguns desses níveis, enfim, já tem ali uma visão panorâmica do que é este meu curso. Ali eu explico, inclusive, questões como esta sobre as facilidades e as dificuldades que a meditação pode trazer para o praticante. É isso, muito obrigado e até a próxima.